Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para todo sempre. Queridos, eu quero tributar aos céus toda a minha gratidão pela tão honrosa oportunidade de, pela primeira vez, adentrar a este santuário para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e somente Ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra de Deus. Queridos, eu quero estender os meus agradecimentos pela vida do nosso querido e muito digno apóstolo Luiz Henrique, adjunto de sua muito digna esposa, toda a família sacerdotal, a quem nós temos um carinho muito grande e uma admiração, e essa palavra de gratidão se estende a toda a igreja do Senhor Jesus. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a tua vida nessa tarde. Queridos, é uma alegria também estar aqui revendo, e conhecendo pessoalmente pastor Wagner. Que Deus abençoe sua vida. Já acompanhamos o seu ministério, aos queridos demais homens de Deus, ao pastor que eu conheci através do pastor Júnior Trovão, mas fugiu o nome. Pastor Casimiro, me perdoa, tá? Que Deus abençoe muitíssimo sua vida e a de todos os príncipes que já passaram por aqui, os que irão passar. Eu estou aqui como João Batista, eu estou preparando o caminho de quem vai vir depois. Daqui a pouco vocês vão receber uma palavra poderosa pela vida do meu amigo pastor Eliseu Rodrigues. Eu, vindo para cá, recebi um vídeo do apóstolo Wesley, que também é um amigo e ministrou aqui ontem, e poder estar cooperando. Apóstolo, muito obrigado por essa honra de poder servir esta amada igreja. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Espírito do Senhor acendeu no meu coração a chama desta palavra, e eu quero compartilhar ao coração da amada igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Que está escrito assim: e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente
Todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Antes de você se assentar, eu gostaria que você interagisse com o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Você vai dar um sorriso para esse crente, aquele sorriso bem expressivo, né? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para esse crente. O proverbista diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Dá um sorriso para esse crente, diga para ele ou ela, diga: meu irmão, que bom que você veio. Aproveita aí que ele deu um sorriso, libere uma palavra profética para alguém, diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Se assente adorando a Jesus. Se assente. Eu estou acompanhado do João Paulo, que é um obreiro de Deus, é um amigo, trabalha comigo. E é bom estar perto de amigo, porque se ninguém der glória, ele vai dar glória. Bispa Vanessa, Deus abençoe. Apóstolo, obrigado, alegria, tá? Bispa, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Queridos, para depois não parar, interromper o que Deus vai fazer aqui, deixa eu já apresentar a vocês. Eu estou com alguns materiais que vão abençoar muitíssimo a sua vida. Eu tenho o livro O Poder do Alto. Nesta obra eu falo sobre as características do poder do Espírito Santo. É uma imersão em Atos dos Apóstolos e o seu contexto, aonde eu compartilho lições poderosíssimas de Deus para a sua vida. Esse livro é para você que carrega um chamado divino, que tem uma vocação, você que entende que tem um propósito na sua existência e quer exercer com poder, autoridade e excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse livro é para você. Esse livro vai estar na loja à disposição dos irmãos. Eu também tenho esse livro aqui, Avivamento no Vale. Eu trago uma visão profética de Ezequiel capítulo 37. Você vai descobrir que existem vales que Deus te coloca, que não é para te provar, mas é para revelar o propósito que Ele tem na sua vida. Você é a voz profética no teu vale. E se você não se posicionar, você vai virar osso no meio desse vale. Mas se você entender alguns segredos de Deus para a sua vida que estão aqui, sem dúvidas, você viverá um tempo de avivamento e você vai aprender comigo a transformar alguns ambientes da sua vida. Então, esse livro também vai estar ali à sua disposição. Ambos os livros é uma leitura bem dinâmica, bem prática, bem didática, mas certamente será de extrema relevância para a sua vida espiritual. Lá também eu terei ali algumas bíblias. Eu não trouxe muita, mas tem algumas ali. É uma bíblia bolsa. Esse mistério é para as mulheres, tá? É uma bíblia linda, personalizada, parece uma bolsa, tem uma corrente linda, só você ir lá para você ver. E é uma bíblia com concordância, harpa cristã,
corinho personalizada, as palavras de Deus em azul, as palavras de Jesus em vermelho, e vai estar lá um material lindo também para abençoar as mulheres. Ambos os materiais vão estar ali. Agora, tem um detalhe muito interessante. Além do conteúdo espiritual que é necessário, a causa por trás desse projeto é muito grande. Para quem me acompanha nas redes sociais ou não acompanha, depois você pode ver lá na minha bio, você vai ver lá. Nós estamos construindo uma igreja lá em Duque de Caxias, na Baixada do Rio de Janeiro. E pensa numa igreja que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É um povo simples, mas é um povo pentecostal até o tutano. E nós estamos construindo, e construindo literalmente, nós estamos construindo uma linda igreja, e todos os materiais do pastor Renan Lopes, todos os meus materiais, todo o recurso eu destinei para a obra da igreja, para a construção da obra. Então você, além de levar um livro, uma Bíblia, se presentear, você também estará semeando na obra de Deus, e vai ser um prazer. Eu vou estar lá daqui a pouco, e vai ser um prazer assinar para você, vai ser um prazer lhe receber no nome de Jesus. Amém, queridos? O texto que ora acabamos de ler, sem dúvidas, é um dos maiores acontecimentos de toda a história, como também o maior movimento evangélico de todos os tempos. Também poderia dizer que o texto que lemos cumpre-se uma das maiores promessas de toda a Bíblia Sagrada. É do conhecimento dos santos que a Bíblia é um livro de promessas. E dentro desse compêndio de promessas, existem 3 grandes promessas. As 3 principais promessas de Deus à humanidade. Aquilo que eu poderia chamar de o tripé da nossa fé e esperança. A primeira grande promessa, e esta já se cumpriu, o apóstolo João escreve no Evangelho de Jesus, escrito por ele, o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, João 3,16. João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira grande promessa de Deus para a humanidade é a promessa da salvação. Por conta do pecado e da queda do homem, a humanidade estava caminhando em passos largos para a perdição. E Deus decide colocar o maior projeto da história em ação. E esse projeto se consiste na manifestação do Filho de Deus, como também do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E por causa da obra da graça, por intermédio do nosso Senhor Jesus, nós fomos alcançados, resgatados, justificados e salvos em Cristo Jesus. Quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz? Faz o barulho que o diabo não gosta. A segunda grande promessa de Deus para a humanidade, e esta também já se cumpriu, e nós estamos vivendo as evidências desta promessa. Promessa esta que o próprio profeta Joel, no capítulo 2 de seu livro, com muita propriedade, falou a respeito desses dias. Joel disse que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito
Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel diz mais: sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão. Esta promessa, que é a promessa do derramamento do Espírito, se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O próprio apóstolo Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, ele discursa pela primeira vez, e no primeiro sermão de Pedro, ele é tomado, impelido pelo Espírito, e ele diz aos zombadores e aqueles que estavam assistindo o efeito do derramamento do Espírito, ele disse: o que vocês acabam de contemplar não é nada mais, nada menos que o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu tenho uma boa notícia, e eu vim no 4º Congresso Será Pentecostal para dizer para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória: nós estamos vivendo os últimos dias, e esta promessa, a promessa do derramamento do Espírito, o Pentecostes, se estende até o arrebatamento da igreja. E eu já preciso ser boca de Deus e dizer para alguém que me ouve que nesta tarde, já início de noite, nós teremos aqui uma clara evidência do que é Pentecostes. Nós teremos aqui uma clara evidência do que é Pentecostes. A terceira e grande promessa de Deus derramada ou liberada para a humanidade, esta ainda não se cumpriu, mas Jesus testificou a respeito dela. Em João capítulo 14, a partir do 1º versículo, Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações, crede em Deus Pai, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou e vou para vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei comigo. Alguém já levantou a mão para crer? E eu não sei se tem alguém aqui que ainda acredita no arrebatamento da igreja, mas o contexto diz, capítulo 1 de Atos, versículo 9, quando Jesus é ascendido aos céus, apareceram 2 anjos nos ares dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse mesmo que vocês viram subir, um dia ele descerá. Oxalá, se o arrebatamento da igreja fosse ainda esta noite, eu sou o primeiro a subir. Quem mais vai subir comigo aqui? Levante a mão e faz. Eu já estou sentindo graça para liberar esta palavra esta noite. Aleluia. O texto que lemos, Jesus está confirmando esta promessa. E eu não sei quem vai pegar. Versículo de número 1 do capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou, e quando o dia de Pentecostes chegou, observe que o texto de Atos está falando sobre o cumprimento desta promessa. O que me empolga de pregar esta noite, quando eu leio o texto de Atos capítulo 2, o meu coração se enche de esperança, porque é uma certeza que Deus é fiel e a sua palavra é poderosa, e
tudo que saiu da boca de Deus não volta vazio. Eu estou dizendo para alguém que se foi a boca de Deus que falou, prepare-se, porque vai se cumprir. Se foi a boca de Deus, já tem alguém lá atrás recebendo esta palavra. Eu preciso liberar isso aqui e eu já continuo a pregar. Depois deste congresso, prepare-se, porque daqui para dezembro de 2025 Deus te fará viver cumprimento de promessas. Oh, aleluia. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu venho nesta tarde como boca de Deus para dizer para alguém: prepare-se, porque se Deus falou que vai acontecer neste tempo, não vai acontecer no tempo que vem. Se Deus falou que é esse tempo, que é esse ano, prepare-se, porque se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Oh, meu Deus, esse lugar vai tremer, este lugar vai tremer. Nós estamos diante da promessa do derramamento do Espírito, e o que me empolga de pregar é que toda grande promessa bíblica, ela aponta para Cristo, é testificada na pessoa de Cristo e consumada em Cristo. Pastor, o Senhor está dizendo que a promessa do derramamento do Espírito Santo passa pela pessoa de Cristo? Eu vou provar, e é para alguém que tem glória para dar. O contexto nos informa em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, Jesus disse: eis que, é para quem está ligado na palavra, eis que sobre vós envio a promessa, a promessa, a promessa, a promessa, a promessa, a promessa. Ai meu Deus, esse lugar vai tremer. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E qual é a palavra? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. Apóstolo Luiz, eu estou sentindo, pastor Wagner, liberdade no Espírito. Me ajuda na comunhão. Segure na mão de alguém ligado. É a primeira vez que eu peço, mas segure na mão de alguém ligado. Se ele estiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de crente ligado, porque crente desligado desliga quem está ligado. Agora crente ligado, quando pega na mão de quem está ligado, o fogo pega. Segure na mão de alguém que está ligado e diga para ele, mas saculeja, diga: não saia da geografia da promessa. Diga: não saia da geografia da pastor, mas a promessa tem uma geografia, tem, e eu vou provar. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Olha a geografia aí, tanto em Jerusalém. Porque, pastor, começa em Jerusalém, mas não termina em Jerusalém. Começa em Jerusalém, mas é de Jerusalém para a Judeia, da Judeia para Samaria, de Samaria até o Ceará pentecostal, e da igreja do Senhor Jesus até os confins, até os confins, até... Meu Deus, aleluia, me ajude a pregar. Diga para alguém: não saia da geografia da promessa. Tudo que o diabo, acorda alguém aí, diga: tudo que o diabo quer é te tirar da geografia da promessa. Tudo que o diabo queria é que tu estivesse agora em qualquer outro lugar, menos na geografia da promessa. E eu já preciso me antecipar e dizer para alguém, pastor Casimiro, que esta casa, esta igreja se tornou a Jerusalém de Deus essa tarde. Prepare
Prepare-se, porque vai trovejar, vai trovejar, vai trovejar, vai trovejar. Jesus dos crentes. Ai meu Deus, eu não sei quem vai. É para quem gosta de Bíblia. Vem comigo. E quando o dia de Pentecostes chegou, eu já estou com uma profecia para entregar. Em outra versão o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em outra versão diz: e quando o dia de Pentecostes chegou. Eu gosto dessa expressão. E quando o dia de Pentecostes chegou, porque a raiva do diabo é que quando Deus fala, quando Deus aponta, o dia e a hora chega. O dia. Eu estou pregando para alguém que o dia é hoje. Eu estou pregando para alguém que o céu está dizendo: o dia chegou. Acorda esse crente que está do teu lado e diga para ele: diga, o dia pode ser hoje. Diga, o dia pode ser hoje. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Em outra versão, estavam todos reunidos no mesmo. Em outra versão, estavam todos concordemente, em concordância no mesmo lugar. Então pega a palavra. O que o texto está dizendo não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Apóstolo, eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu vou falar. O que, pastor? Olha o que o texto está dizendo. Eles estavam no mesmo lugar, mas tem um detalhe: unânimes. Mas tem um detalhe: em concordância. Por que, pastor? Porque não basta apenas estarmos juntos. Tem que estar no mesmo propósito. Lá vai. Pastor, por quê? Porque se só bastasse, se o segredo fosse apenas o ajuntamento de pessoas, então já estamos perdendo. Pastor, já? Sim, eu moro no Rio de Janeiro. E todo ano no Rio de Janeiro tem um negócio chamado Rock in Rio. Aonde eu moro, a sacada do meu prédio, eu vejo todo o espaço do Rock in Rio. Eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas que vão todos os dias cantar para o demônio, pular para o demônio. Então, se é para falar de ajuntamento de pessoas, já estamos perdendo. Qual é aquele estádio ali que eu estou hospedado perto? É o Castelão? É o Castelão? Se for falar de ajuntamento de pessoas, se colocar um Ceará e Fortaleza naquele Castelão, a gente já está perdendo, porque existe um ajuntamento de pessoas. Só que tem um detalhe: lá eles estão juntos, mas não estão no mesmo propósito, porque dentro das 4 linhas só um pode sair vencedor. E é aqui que o demônio se quebra, porque aqui o jogo é de um time só. Aqui o time nunca perde. Aqui não basta só estarmos juntos, existe um só propósito. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que o segredo não é só o ajuntamento de pessoas? Não, e ainda bem que eu estou vendo uma multidão aqui, porque o que me empolga de pregar é que tem uma multidão me ouvindo, mas aqui o propósito é o mesmo. E qual é o propósito, pastor? Ser cheio do Espírito. Qual é o propósito, pastor? É incendiar o estado do Ceará com a chama do Pentecostes. E eu já vou liberar, pastor.
Pastor, o segredo não é o ajuntamento de pessoas. Não, e eu vou provar. Chegaram no cenáculo, pega a palavra. Chegaram no cenáculo aproximadamente 500 pessoas. Quantas pessoas? Só que quando o Espírito Santo se manifesta, em Atos 2, só receberam 120. Pastor, o que aconteceu com os 380? É porque você precisa entender que no meio da multidão tem aqueles que são movidos pela proposta e tem aqueles que são movidos pelo propósito. Quem vem pela proposta, já viu aquela galera que diz assim, tá indo pra onde? Ah, estamos ali. Só porque tá todo mundo indo, ele não sabe nem por quê, nem pra quê, nem pra onde, mas ele vai. E se eu te disser que tem gente que é movido pela proposta? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Quem vai estar na frente? Porque tem gente que é movido pela proposta. Quando o cantor favorito acaba, ele vai embora. Quando o pregador favorito acaba, ele vai embora. Agora, quem vem no propósito, independente dos dias, independente das horas, eu não saio daqui enquanto Deus não manifestar tudo que Ele projetou para este congresso. Já tem alguém entendendo? Pastor, por quê? Justamente para você entender que Deus não está à procura de quantitativo, Deus está à procura de qualidade espiritual. Me ajude a pregar, me ajude. Acorda esse crente do teu lado e diga: nunca foi sobre números, diga: nunca foi sobre quantitativo, diga: sempre foi sobre qualidade espiritual. Pastor, por quê? Porque se Deus precisasse de quantidade, Ele batizava 500. É por isso que Ele prefere batizar 120 no propósito do que 500 desapercebidos. Pastor, então o segredo de Atos 2 nunca foi a quantidade. E eu vou provar que Deus não trabalha com quantitativo, mas Deus trabalha com qualitativo. Pastor, e qual é a prova? Eu citei aqui no começo o livro de Ezequiel. E olha que coisa interessante. Quando Ezequiel é levado pelo Espírito ao deserto, você lembra que Deus fez Ezequiel andar no meio do vale que estava cheio de ossos. E eu já vou abrir um parêntese. Por que Deus faz Ezequiel se mover? Dos motivos é porque Deus queria de Ezequiel uma definição. Vou de novo. Dos motivos é que Deus queria de Ezequiel uma definição. E o que foi que Ezequiel definiu? Senhor, muitos ossos, quantidade excessiva, mas os ossos estão sequíssimos. Senhor, muitos ossos, quantidade excessiva, mas os ossos estão sequíssimos. Quem definiu para Deus que os ossos estavam sequíssimos foi Ezequiel. E quando foi que Ezequiel percebeu que não era só ossos secos, mas era ossos sequíssimos? Quando ele andou no meio. Eu já vou ter que falar, eu vou abrir eu já vou voltar, mas eu vou liberar isso aqui. O problema dessa geração, principalmente pelo evento das redes sociais nessa era digital, é que a internet deu voz e a internet deu palco para muita gente que quer falar daquilo que não vive, que quer falar daquilo que não experimentou, que quer falar daquilo que não está no meio. É igual essa galera que se levantou na internet para falar de movimento pentecostal. Eu vou falar. Imagine essa galera que vive fazendo meme dos mistérios, que vive fazendo meme de língua estranha, que vive fazendo meme de profecia. Essa galera que agora decidiu opinar no ministério pentecostal, no mistério e no movimento pentecostal. Deixa eu falar um negócio. Só pode se levantar para falar quem já viveu a experiência do mesmo. Só pode se levantar para falar quem está no meio. Lá vai.
Sequíssimos. Sequíssimos significa sem espiritualidade. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: sem espiritualidade. Olha para mim. Muito osso quantitativo, mas espiritualidade nenhuma. Quantidade excessiva, mas não tem espiritualidade. Justamente para você entender que Deus não trabalha com quantidade. O que Deus está à procura é de qualidade espiritual. E me perdoe, estamos vivenciando um tempo de ossos. Pastores ossos, pregadores ossos, cantores ossos, igrejas ossos. Que é isso, pastor? É muita gente. Mas o que Deus quer saber, aonde está a espiritualidade? Pastor, e o que prova? Eu vou provar. A prova é que quando Deus olhou para Ezequiel e disse: e aí, meu filho, poderão viver? Ezequiel para e pensa e diz assim: não, senhor, eu não vou dizer que tem jeito, porque tem coisas que para mim tem jeito, mas é o Senhor que não quer dar jeito. E também não vou dizer que não tem jeito, porque pelo que eu estou vendo, não tem jeito. Mas eu não vou dizer que não tem jeito, porque tem coisas que para mim não tem jeito, mas Deus pode dar jeito. Aí Ezequiel faz isso aqui, ó. Senhor, fala, Ezequiel, tu sabes. Ou seja, a resposta está nas tuas mãos. Deus olhou para Ezequiel e disse: já que sou eu que sei, então abre a boca. Abre a boca e profetiza. Pastor, por que Deus abriu? Por que Deus mandou Ezequiel abrir a boca e profetizar? Por causa do versículo 1. Aqui está o segredo. Aonde? Versículo 1, Ezequiel 37. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito. No Espírito, no Espírito, no Espírito. Alguém já deu glória ali, lá vai. Olha o que Deus está dizendo: Ezequiel, se no vale não tem mais espiritualidade, eu trago para o vale quem é espiritual. Jesus, que igreja é essa? Vou de novo. Se no vale não tem espiritualidade, muitos ossos e ossos sequíssimos, Deus pega Ezequiel e não levou na carne. Deus pega Ezequiel e leva no Espírito. Eu estou com uma profecia e eu vou entregar. E por que, pastor? Porque um exército caído não levanta um sequer. Vou de novo. Um exército caído não levanta um sequer, mas um de pé na mão de Deus levanta um exército caído. Glória! Me ajude a pregar. Agarra a mão de alguém ligado e diga: Deus precisa só de você. Diga. Ó, pastor, eu sou crente, mas na minha casa só eu sou crente. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Deus só precisa de você. Pastor, na minha rua, naquela comunidade, só eu sou crente. Ei, é com você que Deus está. Pastor, lá no meu trabalho, lá no escritório, lá na faculdade, lá na sala de aula, só eu sou crente. E quem disse que Deus precisa de quantidade? Deus só precisa de um na brecha. Eu vou para a Bíblia. Para Deus tirar os filhos de Israel do Egito, Deus só precisou de um, Moisés. Para Deus virar o Egito de cabeça para baixo, Deus só precisou de um, José. Para Deus derrubar as muralhas de Jericó e fazer o seu povo pisar na terra prometida, Deus só precisou de um, Josué. Para Deus mudar a história de Israel, Deus só precisou
precisou de um. Quem? Samuel. A voz de Deus entrou na casa de Eli. Ele estava velho, os filhos profanos, mas Deus disse: Samuel, Samuel, eu só preciso de um de pé na minha mão. Meu Deus do céu, só por desencargo, diga para 2 pessoas, diga: Deus conta com você. Diga: Deus conta com você. Deus conta com você. Pastor, aleluia. Então o Senhor está dizendo que Deus não está à procura de quantidade, mas Deus está à procura de qualidade. Eu vou te dar só mais um exemplo da Bíblia e a gente continua. Qual, pastor? Gideão. Juízes capítulo 6 e 7. Gideão foi para a guerra com 300 homens. Mas espera aí, gente. Gideão tinha 32 mil. Só que 32 mil não era suficiente. E mesmo assim, Deus disse: Gideão, fala: Senhor, tem muita gente. Não se assuste, mas eu vou entregar. Deus vai começar a passar uma limpa no meio de pessoas que estão ao seu redor. Pastor, por quê? Porque se não está alinhado com o teu propósito, Deus vai tirar. Se não está dentro da visão daquilo que Deus tem para você, Deus vai tirar. Porque medrosos e covardes do caminho volta. Ei, Deus prefere 300 espirituais do que 32 mil covardes. Vou de novo. Deus prefere 300 espirituais do que 32 mil covardes. Ai, esse lugar vai tremer. Apóstolo, eu suspeito, pastor Wagner, eu suspeito, bispa, eu suspeito que os 300 de Gideão eram pentecostais. Vou de novo. Eu suspeito que os 300 de Gideão eram pentecostais. Pastor, por que o senhor suspeita que os 300 de Gideão eram pentecostais? Porque só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Só crente. Olha lá! Olha lá! Eu vou de novo. Só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Sai da frente, diabo. Sai da frente, demônio. Sai da frente, legião. Porque essa noite nós vamos quebrar o cântaro. Nós vamos acender a tocha. Essa noite. Deixa eu ver. Faz barulho aí, Ceará. Faz. 30 segundos de glória. Quem trouxe? Como diz no Rio de Janeiro, cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Me guarda. Eu tô com vontade de marchar. Eu tô com vontade de dar lugar. Eu tô com vontade de correr. Quem é da marcha já tá liberado. Quem é das línguas estranhas já tá liberado. Quem é do manto já tá liberado. Quem é da glória já tá liberado.
preparado. Eu já vou continuar a pregar, mas acendeu uma labareda de fogo no meio dessa igreja. Quem é que acredita? Pega, pega, pega. Olha Deus tomando os vasos. 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 Eu vou deixar você adorar. Meu Deus, nessa mesma unção, nessa mesma ligação, agarra a mão de alguém do teu lado e diga: estamos no mesmo propósito. Estamos. Vem para o texto, vem para o texto. E quando o dia de Pentecostes chegou, meu Deus, eu nem saí do versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, propósito. Versículo 2. E de repente, me ajude a pregar. Diga para alguém: de repente. De repente significa aquilo que eu não esperava, mas aconteceu. Pastor, como assim? Simples. Os 120 estão na geografia da promessa. Eles sabem que vão acontecer, porque quem falou foi Jesus: ficai até que do alto. Só que eles não sabiam, pega a palavra, eles não sabiam que aquele dia era o dia. Vou de novo. Eles não sabiam que aquele dia era o dia. Por isso que o texto diz: de repente. Lembrando que o derramamento do Espírito se dá no cumprimento, no início, no começo da festa de Pentecostes. Você lembra que Jesus ressuscita ao terceiro dia? E ele esteve por um espaço de 40 dias após a ressurreição, dando provas eminentes de sua ressurreição, operando prodígios, sinais e maravilhas. Biblicamente falando, Jesus fez ao menos 10 aparições. O dia de Pentecostes começava 50 dias após a Páscoa. No último dia, no 40º dia, antes de sua ascensão, Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até. Ei, pega a palavra. Jesus não disse: vão porque daqui a 7 dias vai acontecer. Jesus disse: vão porque daqui a 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Ficai até não dá exatidão de tempo. Ou seja, quando Jesus disse ficai até, ele não está dando tempo exato, porque não é sobre o tempo, é sobre o propósito. Porque para quem está dentro do propósito, o tempo que vai levar pouco importa.
É por isso que eles estão lá. E o texto diz, e de repente, porque eles não sabiam que aquele dia era o dia. Eu estou pregando para alguém que está aqui no Ceará Pentecostal, sem saber que esse dia é o dia. Alguém já pegou? Tem alguém que está aqui, apóstolo, que nunca falou em línguas estranhas, e Deus manda ele dizer, hoje pode ser o dia. Eu estou pregando para alguém que estava aqui e você veio arrastando essa enfermidade até hoje, e Deus manda dizer, hoje pode ser o dia que essa enfermidade vai desaparecer do teu corpo. Tem alguém que está aqui que não sabe, mas hoje pode ser o dia que tu nunca mais volta a fazer o que você fazia antes. Você nunca mais volta a usar o que você usava antes. Tem gente que está aqui e não sabe. Hoje é o dia que Deus vai salvar você. Hoje é o dia que Deus vai salvar a tua casa. Hoje é o dia que Deus arranca teu nome do livro da morte e escreve teu nome do livro da vida. Me ajude a pregar. Diga para alguém que está do teu lado, diga, é de repente. Que não grita para esse crente, diga, é de repente. Mistérios de Deus são de repente. Pastor, o que acontece de repente? O texto diz, veio do céu. Irmãos, isso aqui é lindo, porque Jesus disse, ficai até que do alto. Quando a promessa se cumpre, olha o texto, veio um som do céu. Eu preciso lembrar para alguém que quem escreve é Lucas, e Lucas não estava lá. Lucas está registrando, escrevendo os relatos de alguém que estava lá. Eu imagino Lucas entrevistando alguém que estava no Pentecostes e dizendo, como é que foi aquele dia? Foi quando começou o dia de Pentecostes. E aí? Estávamos todos reunidos e no mesmo propósito. E o que mais? De repente, quando ninguém esperava que aquele dia seria o dia, veio do céu, do céu, do céu. O que Deus tem para a tua vida não começa daqui para lá. O que Deus tem para a tua vida essa noite vem de lá para cá. Ei, eu não estou pregando para quem veio receber na horizontal. Eu não estou pregando para quem veio receber de pregador, receber de cantor, e nada contra os meus amigos e companheiros. Eu vim pregar para quem veio receber aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do alto. Veio do céu um som. Aí Lucas diz, que som? O som de uma rajada de vento. Em outra versão, um vento veemente e impetuoso. Que som é esse? Um sopro muito poderoso. Eu preciso lembrar você que o vento é uma das, se não a maior definição do Espírito Santo na Bíblia. Você lembra quando Jesus disse a Nicodemos que o vento sopra onde quer, ouve voz, é assim todo aquele que é nascido do Espírito? Você lembra que em João capítulo 20, versículo 21 e 22, Jesus aparece no meio dos discípulos após a ressurreição. Eles estavam trancados em uma casa, e Jesus aparece entre eles e diz, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Aí Jesus fez isso aqui, ó.
no texto, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam, 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 recebam o Espírito Santo. Todos nós somos conhecedores que dentro da teologia sistemática, a doutrina do Espírito, a matéria do Espírito é conhecida como pneumatologia. E pode ficar tranquilo que eu não vim aqui te ensinar teologia, pelo contrário. Pneuma, que do grego é vento, vem da mesma raiz do grego pneor. E para quem aqui toca em orquestra vai saber o que eu vou dizer. Pneor significa soprar sobre instrumentos. Lá vai, lá vai. Diferente dos instrumentos de cordas, diferente dos instrumentos de tambores, o instrumento de sopro não tem barulho próprio. Lá vai, lá vai. Como assim, pastor? Se você pegar um trompete, se você pegar uma clarinete, se você pegar uma flauta, se você pegar um trombone, se você pegar um saxofone ou qualquer um instrumento de sopro, ele só faz barulho quando ele é soprado. Se o maestro soprar, é instrumento. Se não soprar, é utensílio. Vou de novo. Se o maestro soprar, é instrumento. Se não soprar, é apenas utensílio. Pastor, não entendi. Eu vou entregar. Antes das línguas aparecerem, antes de eles falarem em novas línguas, antes de ouvirem cada um em sua própria língua, antes do efeito, antes do barulho, primeiro vem o sopro. Já tem alaia, rabá, já tem vaso entendendo. Eu vou liberar a profecia. Pastor, e qual é a palavra? Ei, eu não tenho barulho próprio, eu só prego, eu só estou aqui porque Ele sopra. Se o Espírito não soprar, tu não profetiza, tu não canta, tu não prega, tu não cura, tu não liberta. Você só é o que é, porque o Espírito Santo. E eu já vou entregar. Isso aqui é para quebrar nossa vaidade. Isso aqui é para quebrar o ego. Isso aqui é para acabar com o homem no centro de todas as coisas. Pastor, por quê? Porque não é sobre a minha retórica, não é sobre a minha homilética, não é sobre a minha exegese, não é sobre a minha oratória, é sobre entender que eu só estou no Ceará Pentecostal porque quem faz é Ele, quem sopra é Ele, quem te usa é Ele. Eu estou com uma notícia para alguém que trouxe glória para dar, e a palavra é essa: prepare-se, porque o Espírito Santo vai soprar sobre os seus instrumentos aqui esta noite. Acorda esse crente que está do teu lado. Eu já começo a encerrar. Acorda esse crente que está do seu lado e diga para ele, diga para ela, diga: deixa o Espírito Santo soprar em você. Deixa o Espírito Santo usar a sua instrumentalidade. Deixa o Espírito. Pastor, por quê? O vaso está na mão do oleiro.
primeiro, o instrumento está na mão do maestro, e quem te usa é Ele. Ele sabe como te toca, Ele sabe como te afina, Ele sabe aonde te aperta, Ele sabe. Aleluia. Você pode não saber falar o português, você pode não saber falar grego, hebraico e nem aramaico, você pode não ter um tom, uma extensão vocal, você pode não saber muito bem os vernáculos linguísticos, mas se você é um instrumento na mão de Deus, se tu abrir a boca, Ele abre junto contigo. Se você pisar, Ele pisa junto contigo. Se você tocar, Ele toca junto contigo. Cadê os vasos? 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 Cadê? Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai ser tomado de uma apoteose de Deus. Prepare para receber. Apóstolo, é aqui que eu queria chegar. Pastor, e quando o vento soprou, o que aconteceu? Primeira evidência: e a casa se encheu. O texto que eu li diz: e toda a casa. Acotovele alguém do teu lado, diga: isso é didático, interaja com ele ou ela e diga: e toda a casa se encheu. Ei, vamos para o texto? Vamos para o texto? Pega a palavra. Antes de todos serem cheios, versículo 4. Primeiro, toda a casa se encheu, versículo 2. Vou de novo. Antes de todos serem cheios, versículo 4. Primeiro, toda a casa se encheu, versículo 2. Pastor, por que antes de todos, primeiro toda a casa se enche? Porque isso é característico da manifestação do Espírito. Aonde o Espírito Santo desce, aonde o Espírito Santo se manifesta, todos os espaços vazios são preenchidos. Antes de todos serem cheios, primeiro a casa é preenchida. Porque aonde o Espírito Santo está, não fica vazio que ele não preenche. Alguém já começou a entender? Eu vou entregar a palavra. Toda a casa se encheu, fala de manifestação de presença. Vou de novo. Toda a casa se encheu, fala de manifestação de presença. Todos foram cheios, fala de manifestação de poder. Vou de novo. Toda a casa se encheu, manifestação de presença. Todos foram cheios, manifestação de poder. Porque só tem visão
só tem línguas, só tem curas, só tem dons quando o poder se manifesta. E antes do poder se manifestar, primeiro a presença. Eu vou falar. Pastor, e qual é o problema? O problema é que nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas querem manifestação de poder sem primeiro viver manifestação de presença. Não, eu vou mexer com você. Eu vou. Tem muita gente querendo usufruir das manifestações do poder, mas sem ter compromisso com a presença. Me desculpa, mas eu preciso ser boca de Deus. Não dá para flertar com o poder do Espírito Santo e você não assumir com o Espírito do poder um relacionamento. Não dá. Eu vou falar, Jesus. Não dá para pular no poder aqui e pular para São João lá fora. Não dá. Eu vou entregar. Não dá para querer ser orado aqui, ser revelado aqui, ser profetizado aqui. Não adianta buscar por missionária, por pastor, se você está pulando onda para Iemanjá. Não dá para querer dançar no espírito aqui e dançar no TikTok, dança sensual lá fora. Não dá. Eu só posso viver plenitude de poder se eu viver manifestação de presença. Eu só posso viver plenitude de poder se eu disse que eu já estou terminando. Então esse lugar vai tremer. Segura na mão de um vaso ligado. Segura na mão isso, saculeja ele. Saculeja ela. Diga esse congresso. Acorda ele aí, diga esse congresso. Diga, é para quem decidiu viver um relacionamento sério com o Espírito Santo. Eu vou de novo. Esse lugar vai explodir. Esse congresso, diga, é para quem decidiu assumir um relacionamento sério com a presença. Ei, pega a palavra. Aonde o Espírito Santo se manifesta, toda a casa se enche. Prepare para receber a palavra. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Alguém já começou a entender? Apóstolo, eu vou liberar essa palavra. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, me guarda, mas eu vou falar. Você já se perguntou por que tem gente que vive pulando de galho em galho e nada consegue satisfazê-lo? Nada consegue preencher o vazio da sua alma. Ei, eu vou falar. Você pode ir para a cachaça, passou a ressaca, o vazio está lá. Você pode ir para as drogas, maconha, crack, cocaína. Você pode se dopar do que for, passou o efeito, o vazio está lá. Você pode tentar se satisfazer da prostituição, passou os minutos de prazer, o vazio está lá. Você pode ir para a criminalidade, para sua adrenalina ir lá em cima, mas quando acabar o efeito da adrenalina, o vazio está lá.
Você pode colocar a tua dependência emocional em alguém. Você pode colocar a tua carência em um companheiro, em um parceiro, ou até mesmo em um cônjuge. Só que você vai perceber, mesmo estando do lado dele ou dela, o vazio continua lá. E eu vim profetizar: tu pode fazer o que você quiser. Pode ir para a cachaça, pode ir para o pagode, pode ir para o baile, pode ir para o forró, pode ir para o piseiro, pode ir para onde você quiser, mas só aqui, só em Deus, só por intermédio do Espírito Santo, que você vai preencher todos os vazios que estão na sua alma. Acorda esse crente que está do teu lado aí, rápido. Acorda ele ou ela e diga: só o Espírito. Diga: só o Espírito pode preencher o vazio da alma, do coração, da mente, do corpo de um ser humano. Eu queria os intercessores ligados agora. Pastor, apóstolo, eu não sei quem é que vai pegar. Antes, há umas 2 décadas e meia atrás, depressão era problema de rico. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu essa expressão? Que depressão era problema de rico? Hoje, os nossos jovens, os nossos adolescentes, até crianças, estão sendo acometidas de depressão, crise de ansiedade, estresse excessivo, traumas, complexo de inferioridade, síndromes, e a cada dia que passa, mais surge um tipo de diagnóstico diferente. E pasme, senhoras e senhores, apóstolos, pastores que aqui estão, que lidam com gente todo dia, vai entender o que eu vou dizer. Hoje, pasme, senhoras e senhores, até dentro das nossas igrejas, adolescentes, jovens sofrendo de depressão. Virou o mal do século. Os problemas emocionais, os problemas de ordem comportamentais. E eu não sei quem vai pegar. Há alguns meses atrás, só eu tratei de 2 casos de adolescentes de 14 anos. Um tirou a vida, se matou. O outro tentou, mas a corda arrebentou. E o que é isso, pastor? O que é isso? É a negligência de uma geração que tenta a cada dia se atualizar. A cada dia surge uma novidade dentro da igreja, e as reuniões o que eu preciso fazer para segurar o jovem dentro da igreja? O que eu preciso fazer? Tem que ter uma estratégia. E hoje colocaram tudo e mais um pouco dentro das nossas igrejas. Eu não sou contra a atualização, eu sou contra o mundanismo, mas eu preciso dizer para alguém: estão tentando métodos, estão tentando de tudo que é jeito segurar, entreter os nossos jovens, crianças e adolescentes. Streamings, aplicativos, redes sociais. Hoje, dentro de algumas igrejas, tem de tudo e mais um pouco para entreter os nossos jovens. Só que eu preciso ser boca de Deus esta noite para dizer para alguém: pastor, qual é a solução para essa geração adoecida? A solução ainda é ser cheio do Espírito Santo e receber poder. E receber poder. Jesus, eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça. Apóstolo, eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Na minha época não tinha sala de criança, não tinha igreja kids. Na minha época não tinha entretenimento na hora do culto. Pai dizia: fica sentado no banco e não sai daí, e abre a boca e dá glória para Jesus. Jesus me batizou. Olha eu aqui, eu estou no altar até hoje. Por quê, pastor? Porque o segredo para nossa geração ainda é ser cheio do Espírito e receber poder. Ser cheio do Espírito e receber poder. Dentro de 3 minutos
vai descer uma apoteose de poder aqui dentro. Assim diz o Senhor, é hoje que essa depressão vai ter que sair e dar lugar para a presença do Espírito Santo. É hoje que a crise de ansiedade vai embora e vai ter que dar lugar para a presença do Espírito Santo. É hoje que todo problema de ordem emocional, e eu não vim aqui romantizar e nem invalidar o assunto, mas eu vim dizer, hoje o Espírito Santo de Deus vai tomar o lugar dele na tua vida. Não vai ficar vazio que não seja preenchido pela presença do Espírito Santo aqui agora. Eu vim dizer, já tem alguém entendendo? Eu vim dizer, o que o médico não resolveu, o Espírito Santo resolve. O que o psicólogo não resolveu, o Espírito Santo resolve. Hoje a enfermidade vai ter que largar o teu corpo e dar lugar para a presença do Espírito Santo. Só quem quer receber essa presença, levante as duas mãos agora. Por 15 segundos, com as duas mãos levantadas, abre a tua boca e comece a dar glória e aleluia agora. Quem é batizado com esse lugar vai tremer. Quem é batizado com o Espírito Santo não fala mais em português. Quem é batizado com o Espírito Santo começa a orar em línguas agora. Quem não é batizado, receba agora autoridade para falar em novas línguas. Essa casa, apóstolo, já está tomada da presença do Espírito Santo. E agora, todos, olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória aí. Pega a brasa, pega a brasa. Enche-me, mas vem quebrando tudo. Enche-me, fill me up, mas vem em cima, vem em cima, vem em cima, vem em cima, vem. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, enche, 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 enche-me, Deus, até transbordar. Enche, enche, derrama a sua glória, enche-me, Deus. Pega a brasa, pega a brasa, pega a brasa, pega a brasa, pega a brasa. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Jesus já está curando ali, Jesus já está renovando, Jesus já está batizando. Segura, apóstolo, eu devolvo o microfone agora.
Jesus falou comigo. Haverá uma movimentação do Espírito Santo aqui dentro agora. Haverá uma movimentação do Espírito Santo aqui dentro agora. Olhe para mim. Pessoas serão curadas de enfermidades. Demônios vão desaparecer. Pessoas serão batizadas. Outras serão arrebatadas. Haverá uma manifestação de poder aqui agora. A igreja do Senhor Jesus já está preenchida pela presença do Espírito Santo. Olha o que vai acontecer aqui. Levante as duas mãos. Eu sozinho, nem eu e o apóstolo, mesmo se eu e o apóstolo quiséssemos, não conseguimos orar por todo mundo. Então, já que não dá para orar por todo mundo, já que não dá para chamar todo mundo à frente, quem Deus vai usar agora é você. Levante as duas mãos. Vira de frente para alguém do teu lado agora, rápido. De dois em dois. Assim, ó, igual eu e o apóstolo. Ó, assim. Não toca nele. Não toca nela. Só estende a mão. Eu vou contar até 3. No 3, você vai agarrar a palma da mão dessa pessoa. Apóstolo, o Espírito Santo vai se mover no meio dessa igreja. Quem nunca profetizou vai ser tomado em profecia essa noite pela primeira vez. Quem há muito tempo não falava em línguas vai ser renovado em línguas estranhas aqui agora. Meu Jesus, os crentes, pessoas irão viver uma experiência sobrenatural aqui agora. Estende a mão sobre ela, estende a mão sobre ele. A glória da última casa será maior que a da primeira. Estende a mão, vai ser agora. No 3 você toca, no 3 você toca. Eu digo, tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2, o diabo perdeu a vitória da igreja. 2,5, seja cheio até transbordar. Eu digo 3, toca nele, toca nele. Olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória aí. Chá, 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 chá. Jesus. Ore em línguas estranhas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Esmaga a cabeça da serpente. Bate com os pés, bate com as mãos. Ore em línguas. Abra a sua boca e fale das grandezas de Deus, das grandezas de Deus, das grandezas de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia.